Muito boa noite, presidente Flávio. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, as servidoras aqui da casa, Cristina e a Liliane, que nos acompanham aqui na sessão hoje. O Júlio e o Braga, que estão aqui na plateia presencialmente, firmes aqui até este horário. E a comunidade Três Pacientes, que está nos assistindo, nos ouvindo nos nossos meios de transmissão. Todos aqui já me conhecem muito bem, a comunidade passou a me conhecer bem nesses 3 anos e meio também, e sabem que eu não fujo dos posicionamentos quando são necessários, das posições críticas em relação àquilo que eu penso, e está pipocando o Brasil afora uma discussão muito boa de se fazer, polêmica, em relação ao projeto de lei 1904, famigerado projeto de lei 1904, que criminaliza, né, as mulheres, vereador João, pune as mulheres, né, se aprovado for, de uma forma absurda, inclusive as mulheres que forem vítimas de estupro, né, e que fizerem um aborto após 22 semanas de gestação. Então vejam só, senhores, o absurdo e o desrespeito para com as mulheres que é este projeto de lei, que esperamos não avance no Congresso, num país onde a cada 8 minutos, isso é dado oficial, a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, vereador Paulinho. A cada 8 minutos. No Rio Grande do Sul, aqui, levantei, é dado público também da Secretaria de Segurança Pública, o ano passado, 2023, tivemos 2.645 estupros. Em Três Passos, em 2023, tivemos 7 estupros. Em 2024, em Três Passos, registrados aqui na delegacia, já tivemos 2 casos de estupro. A maior parte dessa violência, vereadora Daia, contra as mulheres, ela acontece com mulheres, muitas vezes meninas e crianças pobres das periferias e dentro do ambiente familiar ou das relações familiares, com parentes, muitas vezes com pais, com tios, com irmãos, com primos, como nós vimos agora nos noticiários na última semana, um pai que abusou da filha, se é que dá para chamar de pai, da filha adolescente de 17 anos numa UTI de hospital. É uma coisa inimaginável, indescritível. Agora imagine, senhores, se esse projeto de lei 1904 avançar no Congresso, digamos que essa jovem engravide do pai por esse abuso sexual. Essa adolescente de 17 anos abusada num leito de UTI, engravida, vereador João, do pai. E por alguma questão, a opção do aborto passe do período de 22 semanas. E ela faça o aborto mesmo assim, se esse projeto for aprovado, ela pode ser presa por 20 anos. E o pai dela, estuprador, teria uma pena menor. Olha o absurdo que é isso, senhores. Olha aquele caso de 2020 da menina de 10 anos. 10 anos de idade que era abusada pelo tio, sem que a família soubesse. Era abusada pelo tio. Quando a família descobriu, quando a avó dela percebeu que ela poderia, inclusive, estar grávida por este abuso, já tinham se passado mais de 20 semanas. Ela teve que ir para outro estado para fazer o aborto, que é legal para as vítimas de estupro, e recebeu lá um monte de fanáticos que fizeram protestos e entraram até na justiça para impedir o aborto de uma menina, uma criança, meu senhor, de 10 anos de idade, que sofreu abuso sexual. Então é isso que está em discussão, é uma aberração, um desrespeito, um monte de homens lá debatendo sobre a vida de mulheres sem entender direito o que acontece nesse país. Sem entender a realidade social que nós vivemos no Brasil, onde apenas 3% dos mais de 5 mil municípios brasileiros têm atendimento no SUS para casos de estupro, para casos de violência sexual, e onde as mulheres queiram fazer o aborto legalizado, como a lei já permite, para os casos de estupro. Só 3% dos municípios têm esse atendimento. Então nós temos muito julgamento, muita opinião, muito julgamento em cima das mulheres e muito pouco acolhimento. Ainda somos um país extremamente machista, infelizmente, senhores, e é preciso nos posicionarmos sobre isso. É preciso nos posicionarmos. Discutir esse tema não é simples e não é fácil, porque
suscita paixões, ideologias, interfere com religião, que nada deveria ter a ver com política, nada deveria ter a ver com política, cada um tem a sua, respeita-se, pronto. Mas nós estamos tratando aqui de um caso de saúde pública. O estupro é um caso o aborto no Brasil é um caso de saúde pública, infelizmente, mas que não é tratado da forma como se deve. Porque a mulher que não, a maioria das mulheres não tem acesso ao aborto legalizado, quando são vítimas de violência sexual, especialmente, buscam isso na clandestinidade, colocam-se em risco a própria vida, além, né, de toda a situação do próprio aborto em si, que é uma coisa complexa, né, e depois recorrem ao sistema de saúde, isso também é número oficial, para tratar, né, dos problemas de um aborto mal feito na clandestinidade. E aí chega alguém lá no Congresso Nacional e apresenta um projeto de lei para dizer, olha, se tu, vítima de estupro, mesmo que seja do teu pai, mesmo que tu tenha engravidado de um familiar teu, mesmo que tu seja uma criança que muitas vezes não entende o que está acontecendo e não sabe contar, dizer que está sofrendo abuso, está sendo ameaçada muitas vezes pelo abusador que é do seio familiar, que leva meses para contar o que está acontecendo, porque às vezes não entende. Quando vê essa gravidez dessa criança, já vai ter passado de 22 semanas, e aí, se ela abortar, ela vai ser uma criminosa, com pena de até 20 anos de prisão. Olhem o absurdo. Existe lógica nisso, senhores? Existe lógica nisso. Esperamos que o Congresso Nacional reveja essa decisão, não leve adiante esse projeto, que não é o único que tramita lá no Congresso, com teor parecido. Parece que nós estamos voltando à Idade Média, a chamada Idade das Trevas, com uma pauta conservadorista absurda mesmo, assim. Em vez de nós evoluirmos, avançarmos, progredirmos, nós estamos regredindo, voltando ao tempo das trevas em várias pautas que nós estamos vendo sendo discutidas no Congresso Nacional. Infelizmente, senhores, infelizmente. E aqui, esse debate é daqui também. Trouxe números de abuso sexual aqui no município de Três Passos. Sem falar na questão da violência em geral contra a mulher, né? Vereador João, por favor, pediu uma parte, fique à vontade. Obrigado, Diego, pela oportunidade. Eu só queria contribuir um pouco. É realmente assustador. Nós, no Três Passos, vocês sabem que ontem não aconteceu em Três Passos. Eu não consigo entender até hoje quando as mulheres são ameaçadas, pedem proteção, dão e não são. Porque ontem foi um caso que ela tinha proteção e aconteceu que está hoje aqui, 17 anos. Que barbaridade! Uma pessoa que tem pela frente um futuro grande, agora não se sabe. Eu vejo muitas vezes, é um problema traumático que nós estamos vivendo, quando as mulheres pedem proteção, quando aconteceu o pior, daí eles querem ver, mas tinham. Aí eu não entendo a lógica do que hoje está, quantas vezes, perante a sociedade, sabendo que a realidade é bem diferente, e elas estão pedindo socorro, e na hora H vai para o pior, e daí acontece o que nós vimos ontem em Três Passos. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, João, pela contribuição. É importante tu colocar essa situação, uma tentativa de feminicídio, né? Mais uma aqui no município. E dizer, senhores, que a minha posição aqui não significa que eu esteja incentivando ou seja favorável ao aborto. Não, pelo contrário. Sou favorável à vida. Minha profissão é essa, o estudo da vida. Mas eu preciso entender o lado de uma mulher que sofre, ou tentar entender, porque só a mulher que sofreu consegue compreender isso, que sofre talvez aquela que seja a mais nojenta, a pior de todas as violências, que é ter seu corpo, a sua intimidade violada, que é sofrer um abuso sexual. Essa deve ser a pior das violências para uma mulher. E aí, esta mulher deve ter o poder de decidir se ela quer levar uma gravidez adiante ou não, fruto de uma violência. Não existe família a partir disso. Qual a família que vai surgir a partir de uma violência, de uma agressão sexual? E quando essa mulher, quando ela resolver, não é todas as mulheres que sofrem violência, engravidam e resolvem abortar. Pelo contrário, mas quando ela resolver, ela precisa ter assistência do Estado, e esta deve ser uma decisão dela. Esta deve ser uma decisão exclusivamente dela, senhores. Não deve ser algo decidido por políticos, por senhores, quase que senhores feudais, digamos assim, coronéis lá do Congresso Nacional. Não pode, deve ser uma decisão da mulher. Ela precisa ter acolhimento,
precisa ser ouvida, precisa ter amparo, precisa ter uma rede de proteção. E é isso que nós devemos trabalhar, é isso que nós devemos debater, é isso que nós devemos apoiar. Ao invés de simplesmente julgar uma mulher e querer dizer, olha, se fizer isso, vai ser punida dessa forma. Pelo amor de Deus, queremos punir duplamente a mulher que já foi punida, digamos assim, com a violência que sofreu. Que absurdo isso, senhores. Espero que, de fato, que o Congresso Nacional não leve este absurdo adiante. Muito boa noite a todos.